Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui para o nosso canal para um vídeo muito especial. Hoje nós vamos falar com um irmão chamado Wagner. O Wagner é de terceira geração de família adventista. Ele vai contar aqui no canal um pouco da sua experiência e da sua libertação do adventismo do sétimo dia. Então aqui eu elaborei algumas perguntas e tenho certeza que, conforme ele for respondendo aos questionamentos, muita coisa que talvez você esteja passando no seu processo de libertação vai trazer à tona direcionamentos, posturas que talvez você vai ter que tomar. Você que está vivenciando algo similar. Eu digo isso porque quando uma pessoa entende que tudo que ela viveu na esfera religiosa não era real ou não era bíblico, e a ficha cai e ela entende isso, é óbvio que não é fácil esse choque de realidade. E o Wagner, ele passou por isso, ele está no finalzinho da sua trajetória e a experiência dele, que já está no terceiro ano, com certeza vai ser muito útil para você. Mas antes da nossa entrevista, antes de você assistir esse depoimento fantástico, eu quero te pedir para você inscrever-se no canal, caso você não seja inscrito. Também eu te peço para você curtir e compartilhar o nosso vídeo. Se você quer saber mais alguma coisa envolvendo a apologética, aos estudos sobre seitas e heresias, além de acessar o nosso site, que é o cacp.org.br, você pode baixar o app do CACP aí no seu celular, que é gratuito. E você então terá todas as informações na palma da sua mão, tá bom? Outra coisa, 2 cursos que eu estou indicando aqui neste mês. É o curso de liderança cristã do CACP, estou pondo aí na tela, e também o curso de bibliologia do Instituto Teologar. Primeiro comentário aqui do vídeo eu vou fixar os links para você ir lá, clicar, se inscrever e fazer um curso que vai edificar a sua vida cristã, tá bom? Vamos lá para a entrevista? Bem, primeiro é muito bom ter o Wagner aqui conosco. Bem-vindo, Wagner, que você possa estar sempre aqui com a gente, colaborando, cooperando. E para início de conversa, por gentileza, se apresente aqui para os nossos irmãos do canal, diga onde você mora, onde você está congregando e como você se encontra hoje. Olá, Pastor Martinez. É uma honra estar aqui compartilhando essa mensagem com todos os irmãos que estão nos acompanhando aqui diretamente do seu canal. Já acompanho o canal, já sim, há muitas mensagens eu acompanhei na minha trajetória vinda aí do canal CACP, né? É muito relevante nos dias de hoje a gente estar inteirado aí com a verdade, né? Isso é muito importante. Bom, para quem não me conhece, eu vou fazer uma breve apresentação aqui. Meu nome é Wagner, eu sou adventista de berço, terceira geração de adventista dentro da família. Eu era, vamos reiterar aqui, né? Não sou mais adventista. Adventista todo mundo era na questão de crer na volta de Cristo, mas eu não sou mais dessa denominação chamada adventista do sétimo dia, por motivos muito óbvios e lógicos. Lógico, isso a gente vai tratar conforme for passando aqui o vídeo. Ainda vou ter a oportunidade de contar um pouquinho da minha história. Mas hoje sim, eu me encontro muito bem, por mais que eu não esteja congregando. Mas eu tenho um canal no YouTube, como eu já falei para o pastor, né? E eu venho pregando mensagens verdadeiras. Eu venho trazendo um pouco de conforto. E o meu foco simplesmente é nas profecias. Porque como o meu despertar veio de interpretação errada com relação a profecias, eu me aprofundei e estudando a profecias, literalmente estudando as profecias, foi que eu consegui enxergar muitos erros oriundos da igreja adventista. E através desses erros a gente viu que a vontade de Deus está bem distante, na verdade, com relação à interpretação bíblica
a respeito das doutrinas, dos tempos do fim, propriamente dito, né? Então, hoje eu me dedico muito na pregação do Evangelho, oriundo do meu canal. Temos grupos de estudo no WhatsApp, né? Mas eu, infelizmente, no momento não congrego em nenhuma denominação. Espero mudar esse ponto aí em breve, quando eu vou estar, então, congregando em uma igreja. Por quê? Porque eu não moro no Brasil, eu moro nos Estados Unidos, estou hoje em New Jersey, e aqui é muito complicado, as igrejas é muito complicado, assim, eu não tenho nenhuma igreja brasileira perto da onde eu moro. Mas eu vou, assim que possível, começar a congregar em uma igreja americana mesmo, aqui, né? Uma igreja que seja conforme as crenças, né? Conforme a verdade bíblica. Então, hoje estou aqui, já faz mais ou menos 5 anos que estou aqui nos Estados Unidos. E graças a Deus, Deus vem nos abençoando, eu e minha família aqui, e eu estou conseguindo pôr em prática o projeto de pregação do Evangelho correto. Então hoje eu me dedico ao meu canal, né, onde eu tenho as mensagens, onde eu prego a mensagem de Deus. Nós temos também um podcast semanal, onde nós estamos nesse momento estudando Apocalipse no podcast, mas tem assuntos diversos, eu coloco pregações lá também, mas agora um programa semanal, onde eu e mais um irmão, a gente discorre ali em temas que nós acreditamos ser oportunos. Nesse momento estamos estudando o livro de Apocalipse. Então até vou estender o convite a todo mundo que quiser nos acompanhar no podcast, canal Remanescente, no YouTube também, canal Remanescente. Puxa, Wagner, que experiência, que legal. Você está nos Estados Unidos, aí ainda não tem igreja brasileira, mas que você possa, nesse local que você está morando, encontrar uma igreja para você congregar, porque é muito importante, e que Deus continue usando a sua vida aí no seu canal, com o seu trabalho, viu? Deus realmente tem levantado pessoas como você para ajudar outros adventistas. A segunda pergunta, Wagner, é o seguinte: quando a ficha caiu e você percebeu que a Igreja Adventista era uma organização antibíblica, o que é que te deu esse start para você entender que o adventismo não era correto? Responde aí para nós, por favor. Então, essa pergunta ela é muito importante, ela é muito interessante. Sabe que eu nunca me fiz essa pergunta, né? Quando será que a minha ficha caiu? Porque, na verdade, a ficha foi caindo, entende? Eu vou explicar um pouquinho da minha história para você aí de casa conhecer, né? Eu tenho já contado 2 vezes no meu canal essa história, mas inclusive tem um vídeo, que esse vídeo eu gravei exatamente no momento que eu saí da igreja, em 2015, e esse vídeo já está com mais de 198 mil visualizações. Muito provavelmente muitos inscritos aqui assistiram esse vídeo, né? Estamos falando aí de 7 anos atrás, aproximadamente. Mas então, vou fazer um breve resumo aqui, tá? Eu sou, como eu falei, de terceira geração de adventista. Eu sou o terceiro filho, né, da minha mãe, todos adventistas, e meus 2 irmãos são adventistas até hoje, tá? E o que aconteceu? Como que foi a nossa educação? Nossa educação foi muito regrada dentro da igreja. E eu fui doutrinado muito cedo, com toda a história da igreja. Eu fui doutrinado desde muito cedo com as doutrinas da igreja. Tão forte que eu fui doutrinado que quando eu tinha 10 anos eu ainda comentei com um coleguinha de turma minha, que é um coleguinha de turma, né? E falei para ele, olha, é sério o que vai acontecer, nós vamos ter um decreto dominical e quem não vir para a igreja adventista vai estar lascado, tá perdido. Para vocês terem uma noção de como eu já entendia naquele momento com relação às doutrinas da igreja. Mas como muitos adventistas, eu não me aprofundava dentro da palavra de Deus. E, enfim, a igreja acaba virando um clube onde você bate seu cartão todo sábado lá, né? Enfim, eu não tinha muito aprofundamento, por mais que eu conhecesse toda a doutrina e tinha aquilo como uma regra de fé. Uma regra de fé. Em 2007, eu entrei para um quarteto na igreja adventista, e esse quarteto ele criou um corpo muito, muito forte. O quarteto
começou a se apresentar, até que a associação nos chamou para fazer algumas apresentações juntamente com a associação. Então a gente viajava todo o estado do Rio Grande do Sul, fazendo as apresentações com o quarteto. E ali eu comecei a ver algumas coisas diferentes. Por mais que eu já via, mas enfim, a gente sempre leva naquela posição de que a gente não deve estar olhando para homens, e sim para Cristo, então qualquer erro você pode ignorar. Eu tinha isso na minha mente, mas ali eu comecei a ver os problemas dentro da administração da igreja. Problemas como que eu nunca admitia, por exemplo, se fala do sábado, mas naquele momento de viagem ali todo mundo parava, comprava e estava tudo certo. Eu comecei a estranhar alguns pontos assim, né? E propriamente dito, a vida de alguns dos integrantes do quarteto, como a minha também, que não coincidia muito, sabe? Por exemplo, assim, você se apresenta no sábado, mas durante a semana você tem uma vida totalmente desregrada. Então é aquele cristão do terno, sabe? Coloca o terno, vai para a igreja no sábado, no final do sábado, pendura o terno e vive a vida como se nada tivesse acontecendo. Eu sinto isso muito frequente ainda dentro da denominação e muito provavelmente você sabe do que eu tô falando, tá? Questão de seriedade com a palavra de Deus. Mas eu tive um ponto de virada muito forte comigo em 2012. Em 2012 eu sofri um infarto muito forte. Eu fui parar no hospital e ali foi determinado que eu precisava passar por uma cirurgia e seria uma cirurgia de alto risco. Eu tinha 28 anos de idade. Eu tinha exatamente 28 anos de idade quando aconteceu esse problema comigo. E o médico chegou a dizer para minha esposa que a cirurgia seria de alto risco, porque era ponte safena para um menino de 28 anos, imagina. Então, era uma cirurgia de alto risco e que talvez eu não voltaria. Naquele momento, por incrível que pareça, eu percebi que eu estava perdido, sabe? Naquele momento eu vi que eu estava perdido. Então parece que naqueles 10 dias antes da cirurgia, eu queria virar num super cristão. Eu li aquela Bíblia que eu não entendia nada, porque, enfim, não era um costume, um hábito meu de estudar a palavra de Deus. Então eu percebi que por mais que eu lesse a Bíblia, estudasse naqueles 10 dias antes da minha cirurgia, talvez isso não poderia garantir a minha salvação. Eu fiz uma oração muito sincera para com Deus. Eu disse assim: meu Deus, se tu tem um propósito para mim, então que eu volte dessa cirurgia, mas seja feita a tua vontade. Te peço perdão por todos os meus erros, por mais que eu sinta que eu estou perdido nesse momento, né? Eu peço perdão por todos os meus erros e eu quero poder recomeçar minha vida. Se o Senhor me der a oportunidade de voltar. Era para mim fazer a correção de uma vez e foi feita a correção em 5. E eu estou aqui para contar a história. Voltei, segui a vida, graças a Deus, Deus me deu essa oportunidade, né? Por mais risco que tinha essa cirurgia de coração, eu voltei. E segui a vida tranquila, quando em 2014 aconteceu um fato muito importante. Esse fato é que foi um estopim para que a gente se voltasse à palavra de Deus verdadeiramente, tá? Um irmão foi fazer uma semana de oração na igreja e ele pregou muito diferente das doutrinas da igreja, muito diferente. Mas tudo que ele falava se encaixava com a palavra de Deus, tudo que ele falava. E a gente começava a perceber que era diferente as doutrinas da igreja com relação ao que esse irmão estava trazendo. Porém, tudo que ele trazia fechava biblicamente. E a gente começou a estudar. Se formou um grupo em Viamão, no Rio Grande do Sul. Se formou um grupo de estudo. E esse grupo de estudo continha minha mãe, meu pai, meus tios, alguns primos. E nós começamos a estudar a Bíblia com muita sede. E a gente começou a enxergar muitas coisas diferentes do que, propriamente dito, a instituição adventista nos ensina. Então a gente foi até a casa desse pregador, que depois de passar essa semana de oração, ele sumiu, mas então conseguimos o endereço e fomos na casa dele. Chegando lá, a gente foi conversar com ele, né? Uns representantes, alguns irmãos ali do grupo, não foi todo mundo. E então a gente disse para ele: meu irmão, nós conseguimos enxergar que muita coisa que o irmão trouxe aqui
é coerente e contrário à Bíblia. Eu quero que nos ajude, nos esclareça melhor. E então, nesse momento, ele deu para trás, voltou tudo, ele disse que a gente entendeu errado. Ele mandou desconsiderar tudo o que ele falou lá. Ele deu para trás porque ele era um obreiro da instituição e muito provavelmente ele perderia, né, o seu emprego naquele momento. E pediu para não procurar mais ele. Perderia o seu emprego. Então, nós continuamos, avançamos em estudar. Até que chegou no livro de Hebreus, um livro que é muito mal interpretado dentro da igreja. E nós estudamos o livro de Hebreus. E ali deixa muito claro que Cristo entrou no Santo dos Santos no momento que ele ascendeu aos céus. Deixa muito claro. Em Hebreus 10, 19 ainda diz que nós temos a intrepidez de entrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que ele descortinou além do véu, que é o seu próprio corpo. E se você aí de casa tem alguma dúvida, abra sua Bíblia e leia. E veja que o livro de Hebreus ele aponta essa transição, onde todas aquelas sombras trazem uma realidade com relação ao sumo sacerdote. E Cristo é o nosso sumo sacerdote que adentrou no Santo dos Santos. E muito mais importante do que querer traduzir, será que ele entrou no Santo dos Santos, quando que ele entrou? É entendermos qual é a realidade do sacrifício que foi feito. Um sacrifício único, um sacrifício permanente e vingente. E Cristo fez aquele sacrifício de uma vez por todas. É o que diz a palavra de Deus. Então hoje, quando a gente ora em nome de Jesus, nós estamos entregando para Deus o nosso próprio sacrifício de uma vez por todas, que foi Cristo Jesus que morreu. E outro ponto, nós descobrimos que nós não temos um juiz lá no céu nesse momento, e sim um advogado. Por quê? Porque é a própria tipologia do sumo sacerdote entrando no lugar santíssimo aqui na terra. Então, por isso que é interessante nós entendermos os rituais do santuário, os rituais do povo judeu da antiguidade, entendermos aquelas tipologias, porque é o que aponta, né? Essa festa da expiação que nós tínhamos no passado é exatamente isso. Cristo Jesus adentrando os céus, é o sumo sacerdote entrando. Por isso que ele deveria de ser um homem irrepreensível, por mais que fosse um homem, né, um sacerdote terreno, mas Cristo é o nosso sumo sacerdote de bens vindouros, é o que diz o livro de Hebreus. Jesus Cristo intercede junto ao Pai por nós. Ele é o nosso sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, não segundo a ordem de sacerdócio levítico. Essa é a diferença, e nós entendemos isso. E começamos a estudar. Então, a gente começou a estudar, continuou estudando, até que chegou um ponto crucial, aonde eu chamei um dos meus amigos e comecei a mostrar para ele, porque começou a se revelar muitas outras coisas, não foi só isso, tá? Esse foi o ponto principal. E eu mostrei para ele, e eu disse para ele, olha aqui, é muito diferente com como que a igreja prega, mas olha o que a palavra de Deus nos mostra. Ele achou muito interessante, pegou tudo, mas aí ele levou para o pastor. E a nossa vida começou a ficar um pouco mais difícil, porque nós recebemos muitas visitas de pastores na nossa casa, nas nossas reuniões, justamente para nos riscar com o manual da igreja. Ninguém queria estudar, ninguém queria esclarecer nada. Todo o grupo acabou saindo da igreja, pedindo exclusão, e eu fui o único que tive a coragem de ir em uma comissão, tá? Foi feita uma comissão e eu fui, porque eu disse, eu acho necessário ir em nome do grupo, já que esse grupo saiu, né? Esse grupo não está aceitando, eu vou ir nessa comissão em nome do grupo. Então eu vou contar para vocês, não percam, a respeito do que aconteceu nessa comissão, tá? Vou passar um pouco para o pastor aí, se quiser fazer mais alguma pergunta, e aí a gente adianta esse assunto também. Agora eu quero te fazer uma pergunta que ela é muito relevante, principalmente para os adventistas que estão saindo da organização. Como foi a transição até a convicção e a saída da igreja adventista? Como foi esse processo? Porque muitos têm família, amigos,
gente muito chegado. Então, como é essa transição, essa ruptura até um momento de liberdade? Conta aí para nós. Então, pastor, esse é o ponto, tá? Essa sua pergunta é muito importante e aí entra esse ponto dessa grande comissão. Por quê? Quando nós chegamos nessa comissão aí, que foi feita, todos da comissão eram irmãos da igreja e eu conhecia desde pequeno, então eu não tinha inimigos ali dentro. Eu nunca tive inimigos dentro da igreja adventista, entendeu? Essa é uma questão muito importante a ser colocada. Nunca tive e não tenho, acredito que eu não tenho inimigos. Mas nessa comissão veio um pastor distrital, acho que ele era o líder da igreja ali na região sul, né? Na Associação Sul Rio Grandense. E esse pastor veio, e nós estávamos sentados ali, eu acredito que entre umas 15 pessoas, e eu também sentado, esse pastor se levantou e veio apontando o dedo para mim e dizendo: porque vocês levantam coisas contra a doutrina da igreja, vocês querem mexer no pilar da igreja adventista? Quem vocês pensam que são? A igreja tem 160 anos e vocês são uma poeira perto da igreja. E vindo e apontando, até que ele ficou e eu olhei para cima para olhar para ele, daí eu vi e disse: não, pera só um pouquinho. Nós somos homens, nós somos seres humanos, nós somos todos filhos de Deus. Então eu vou me colocar em pé. Me coloquei em pé e frente a frente com o pastor eu disse: tá, pastor, então agora o senhor pode continuar falando. Vamos falar na mesma altura, do contrário, se o senhor senta, eu também fico sentado. Então ele se retirou, ele sentou, continuou falando mais algumas coisas. Eu disse: eu posso me defender? Se eu posso me defender, eu vou me defender então. Quando ele me deu a palavra, eu peguei a Bíblia e disse: meus irmãos, vamos abrir a Bíblia no livro de Hebreus, capítulo tal. Ele já se levantou e disse: não, aqui ninguém vai abrir a Bíblia. Não, pastor, o senhor está me dizendo, o senhor está me perguntando o que eu estou levantando. Eu não estou levantando nada contra a igreja, mas eu só quero mostrar aqui algumas coisas que eu estou vendo. Não, aqui dentro ninguém vai abrir a Bíblia. E digo mais, vou te dar 30 dias, durante esses 30 dias, vai ir uma pessoa na sua casa para fazer todos os estudos que você quiser. E nós vamos estudar com você, nós vamos te mostrar toda a doutrina da igreja e tal. E tu tem 30 dias para te retratar. Eu disse assim: pastor, primeiro, eu conheço toda a doutrina da igreja. A doutrina da igreja eu conheço. O que eu não conhecia era a Bíblia. Mas assim, se eu estou num lugar onde a palavra de Deus não é suficiente para me defender, então eu acredito que eu estou no lugar errado. Agradeço os 30 dias, mas eu estou me retirando hoje. E essa foi a minha saída da igreja lá em 2015. A partir dali, eu fiz esse vídeo que tem 198 mil visualizações. Muita gente viu esse vídeo, recebi muitas críticas. E esse momento foi um momento muito triste para mim, pastor, tá? Muito triste, porque por outros motivos, alguns problemas no casamento, enfim, por outros motivos também, mas principalmente por esse, muitas coisas mudaram na minha vida. A minha vida girava em torno da igreja adventista. Eu cantava num quarteto, eu cantava num conjunto juntamente, num grupo que existe até hoje, o grupo da minha família, e de uma hora para outra o meu mundo acabou, meu mundo desmoronou, porque eu descobri que a igreja, que era a menina dos olhos de Deus, era falsa, simplesmente por isso. Então eu pensei: meu Deus, o que eu vou fazer agora? Entende? Então foi um momento muito difícil para mim. Nesse momento eu entrei numa depressão muito profunda, tá? Nesse momento eu entrei numa depressão muito profunda, porque os amigos todos viraram as costas. A orientação naquela região foi: não conversem com eles, não falem com eles, não visitem, não aceitem visita. E eu tô falando isso para quem estiver na região escutando vai lembrar dessa época, porque essa é a orientação. Não aceitem visita, não visitem, não conversem com eles, porque eles são hereges e eles estão trazendo coisas contra a doutrina cristã, a doutrina da igreja adventista. Então imagina, de uma hora para outra sua vida muda da água para o vinho. Minha vida mudando da água para o vinho é como se desmoronasse um castelo de areia. Por mais que eu tivesse ali com aquele pequeno grupo estudando, você sabe que é muito complicado quando você vem de berço dentro de uma doutrina. Mas, à medida que o tempo foi passando, não só com respeito ao juízo investigativo,
mas também com respeito a muitas outras doutrinas, eu já vi que tudo, nada estava de acordo com a palavra de Deus. E nada está de acordo com a palavra de Deus, né? Muito pelo contrário, essa igreja é totalmente contrária. Ela não se assemelha às igrejas evangélicas, muito diferente. O primeiro ponto é uma igreja querer ser exclusivista, detentora de toda a verdade e dizer que todos nos últimos dias vão sair das outras denominações para entrar nela, e se não acontecer isso, vão estar perdidos. Então, esse é um ponto crucial para entendermos que realmente essa instituição está comprometida, porque a palavra de Deus ela é diferentemente, ela é inclusiva. A promessa é de uma unificação geral. A promessa que foi feita a Abraão, Isaac e Jacó foi que a descendência dele seria como a areia do mar. Então, quando a gente vê toda a divisão ali do povo de Israel, Jesus depois de Deus faz uma promessa, né? Promessa da unificação do povo. Lógico, sabemos que não estamos falando aqui de um Israel literal. Não é Israel literal, mas o povo de Israel, um povo espiritual, que sim, agrega a igreja, como está contido lá em Romanos, né? O apóstolo Paulo discorre em cima desse ponto muito bem, trazendo então os gentios como sendo, sim, o próprio povo de Israel, enxertado na boa oliveira. Bom, vencido esse ponto, quero voltar lá na minha depressão, porque foi muito forte. No momento, de uma hora para outra, meu castelo desabou. Eu tive que procurar um psicólogo, tá? Para me tratar. Fiz um tratamento ali extensivo de quase 1 ano e o psicólogo me recomendou um remédio ao qual eu tomo até hoje, tá? Eu tomo esse remédio até hoje. Como disse, não é só esse ponto, teve outros pontos, mas eu tomo esse medicamento até hoje. Foi muito difícil, por muitos anos, me desvincular, tá? Foi muito difícil pregar, porque qualquer coisa que você fala parece que você está indo contra a denominação. Até o momento que eu consegui entender que eu precisava realmente encarar tudo isso e aprender muito mais da palavra. Eu consegui aprender. E eu consegui ter uma vida regrada, eu consegui ter uma vida cristã, diferentemente do que eu tinha dentro da igreja, onde eu era simplesmente parte do clube. Então, esse é um ponto importante que eu queria trazer sobre o meu testemunho, pastor. Glória a Deus, hein, Wagner? Glória a Deus. Que libertação, né, meu querido? A quarta pergunta vai envolver um personagem muito citado dentro da organização adventista. É sobre Ellen G. White. Olha a pergunta que eu vou te fazer. A profetisa Ellen G. White é mesmo idolatrada entre os líderes do adventismo? É verdade que ela é uma espécie de papisa dentro da igreja? Explica aí para nós, por favor. Olha, então, como é que eu posso responder essa pergunta, tá? Primeiramente, ela é uma falsa profetisa. Isso está muito claro, tá? Eu não tenho nenhuma dúvida disso, tá? E eu também não duvido dela quando ela disse que ela tinha um anjo relator. Eu não duvido. Agora tem que ver de que lado que vem esse anjo, tá? Esse é um outro ponto, tá? Então, assim, a questão da igreja, assim, a igreja, sim, idolatra Ellen White. A igreja, a instituição. Talvez muitas pessoas não. Existe uma subdivisão dentro da igreja, a gente sabe disso. Tem pessoas que não aceitam a Ellen White como profetisa. Mas, infelizmente, a liderança já está comprometida com relação a ela. Não existe um culto que não é lido Ellen White lá na frente. Então, a Bíblia tem que se encaixar na literatura que ela deixou, nas visões, enfim. A Bíblia tem que se encaixar a ela. Ela não é luz menor. Dentro da instituição adventista, Ellen White não é luz menor. Eu tenho plena convicção para dizer isso para vocês. Ela não é luz menor dentro da instituição adventista. Eu fui aprender um pouco mais. Eu confesso para vocês que depois do momento que a gente cai a escama, a gente acaba, assim, não dando muita importância mais para isso, tá? Para mim não tem importância. Simplesmente eu consigo... O que eu posso trazer para você que está vendo aí, que está tentando decidir a sua vida realmente, ela interfere muito dentro da instituição. A instituição não existiria sem ser Ellen White. Esse é o ponto principal. Mas para mim não me afeta mais, porque como eu já descobri que nada daquilo é verdade, então eu consigo concluir que nada é verdade. E quando se você for estudar, eu até digo para você que está dentro da instituição, estude os livros da Ellen White, mas estude todos. Você vai ver muitos absurdos ali dentro.
Se você estudar sem um acompanhamento de um pastor, se você estudar por conta própria, vai a fundo, você vai ver muita discordância, principalmente bíblica. Como eu disse para vocês, eu parti pro lado do estudo bíblico. Então, assim, questão de apontar erro de Ellen White e tal, eu confesso que eu não parti para esse lado, né? Tem muita gente que levanta, não, porque o pastor falando de tal é adulto, porque isso. E quantos escândalos já veio, nada disso me surpreende mais. Muitos ainda virão, tá? Por parte da liderança da igreja. Mas isso não me ataca, eu não tenho intenção de atacar a pessoa, e sim a doutrina errada. Por isso que eu me determinei em estudar as profecias, biblicamente falando, dentro da Bíblia, né? E a discordância bíblica com Ellen White, os escritos dela, é enorme, tá? Mas, importante que eu vou trazer aqui, nesse último ano, eu descobri o meu irmão Gleison, tá? Do canal Gleison Perso, que é o nome dele mesmo, e eu comecei a ver muitas coisas lá, assim como esse canal aqui, o CACP, eu consegui também ver muitas coisas aqui, né? Medida do possível, que a gente assiste um vídeo lá que outro, são muitas aberrações com apologéticas, né? Com relação a Ellen White e a Bíblia, e principalmente, né? O que eu descobri com o nosso irmão Gleison, até tô com o livro dele aqui, ó, tá? Descortinando o Adventismo, foram fatos históricos. Porque uma coisa eu consigo, agora estando aqui nos Estados Unidos, eu consigo dizer para vocês uma coisa com muita clareza, muita certeza, tá? A igreja que você conhece aí do Brasil é muito diferente da igreja que existe aqui nos Estados Unidos, tá bom? Eu posso refletir e dizer isso para você com toda certeza. Aí vem um outro ponto, que é o ponto que em 2018, depois de eu estar aqui, eu sim retornei para a igreja adventista, mas calma, não é que eu retornei para a igreja adventista assim, voltei com tudo, não. Simplesmente a gente fez algumas amizades e eu acabei nesse momento retornando. Mas eu conversei com o pastor e deixei muito bem claro, pastor, eu não concordo com nada, tá tudo errado. Posso fazer uma visita? Pode, fez visita, tentou me mostrar disso, não, tá tudo errado. Mostrei os motivos, né? Mas em uma visita que nós fizemos na nossa igreja para uma outra igreja aqui, uma igreja lá em Boston, essa igreja ela tinha uma bandeira gay na frente, por dentro toda decorada. Vocês são bem-vindos. Então a igreja aqui nos Estados Unidos é muito diferente, tá? Muito diferente. Aqui é muito mais liberal, até porque você não pode ir contra isso, eles não podem ir contra. Não vai ser contra, não vão contra. E eu consigo provar tudo que eu tô falando para vocês, tá bom? Aconteceu comigo, até no momento que eu vi que, olha, não tinha condição. Numa outra igreja que a gente visitou, tinha uma imagem lá na frente. Então eu disse assim, ó, pra mim chega, não tem como. Eu acabei em menos de um ano saindo de lá de dentro. E me arrependi amargamente de ter retornado, mesmo que seja aqui nos Estados Unidos, de uma outra forma, não deu. Por isso que até hoje eu tô sem congregar também. Mas esse é o ponto, né, com relação a Ellen White, tá? Esse livro traz todo o contexto histórico da igreja. É importante que você estude, tá bom? Nosso irmão Gleison, ele discorre muito bem sobre a história. Você quer conhecer a história da igreja, o que aconteceu de verdade, tá aqui. São informações que ele traz, contexto histórico, tudo provado e aprovado, tá? Então eu já sei que o irmão também teve aí no canal, e você que tem alguma dúvida pode analisar, buscar esse livro, buscar adquirir o livro para conhecer um pouco da história. O nosso irmão Gleison também trata sobre esses assuntos no canal dele também, canal Gleison Perso. Convido a todos para assistirem o canal, se você tem alguma dúvida com relação ao adventismo, coisa que eu já não tenho mais. Eu tenho completamente certeza que Ellen White é uma falsa profetisa, e sim, infelizmente a igreja está neste momento idolatrando essa falsa profetisa, com certeza eu digo. A quinta pergunta é polêmica, hein? Prepare-se aí, Wagner. Graça ou sábado? Fale da importância de ter Jesus como a realidade do descanso em Deus. Sábado ou graça? Ótima pergunta, vamos lá. A gente tem esse problema, né, oriundo da igreja adventista, que é uma igreja que se
diferenciou de todas as outras por, entre aspas, se dizer ter a verdade, ter resgatado a verdade do sábado, tá? Mas aí entrou um problema muito grande, que é a salvação por intermédio desse dia. Quando eu saí da igreja lá em 2015, até pouco tempo atrás, eu ainda tinha um entendimento de guardar o sábado e que isso importava para a salvação. Esse é o ponto principal, tá? Se o sábado importa para a salvação ou não. Ainda mais quando nos falam que esse dia é um sinal, um selo. Nem é sinal, né? É um selo entre Deus e o seu povo. Mas existem observações a fazer aqui, tá? Que a gente só vai descobrir quando começa a entender exatamente como funcionava a antiga aliança. Eu tenho para mim muito firme sobre isso. Os 10 mandamentos, eles vieram após o povo de Israel estar cativo lá no Egito. Então Deus determinou principalmente esse dia, lembrando da criação, que tem aspectos futuros, tá? Lembrando da criação. Ele disse, bom, vamos separar um dia então para esse povo que trabalha de sol a sol, né? Para que esse povo não faça mais isso. Então Deus separou esse dia e deu para o povo de Israel. Mas, depois da morte de Cristo Jesus, depois da nova aliança, nós temos que entender sobre as alianças, né? Essa foi uma aliança feita com o povo de Israel, tanto é que os outros povos não tinham esse dia como um dia, entre aspas, santo e separado por Deus, né? Naquele tempo, sim, foi determinado isso por esses motivos que eu dei. A partir da nova aliança, o próprio apóstolo Paulo diz que nós não estamos mais sujeitos a leis de ordenanças, como dias de festas e sábados, né? Então, a grande confusão é, muitas pessoas dizem, não, os sábados são os sábados cerimoniais. Não, os sábados que o apóstolo Paulo está trazendo são exatamente os sábados de semanal. Estes são os sábados que o apóstolo Paulo está trazendo, porque as outras comemorações que também eram como sábados, sábado na verdade significa descanso, né? No caso era um dia de reunião solene, as outras já estão falando lá como dias, o princípio é dias, sábados e tempos, né? Tempos determinados. Então a gente tem que saber reconhecer isso. Eu demorei para entender isso. Então são aspectos da antiga aliança e aspectos da nova. Quando a gente vai para Hebreus, no capítulo 4, a gente consegue entender melhor que o dia que nós temos que nos esforçar para entrar é hoje. Hoje é o dia. Tá? Me preocupa muito a questão das pessoas disserem, não, vamos separar um dia. Por quê? Porque vive nos outros dias como se fosse mundano. Então chega na sexta-feira, no sábado, né, põe a sua roupinha de cristão para ir na igreja. Não é isso que Deus quer. O dia que se chama hoje. Não endureçais o vosso coração. E esse texto base, ele nos está trazendo exatamente a referência do descanso verdadeiro. Aquele mesmo que o povo de Israel não conseguiu entrar por causa da sua desobediência. Por causa da desobediência do povo, o povo não conseguiu entrar na terra prometida, né? Então, a referência a partir de então que o livro de Hebreus nos traz é do verdadeiro descanso que teremos, o descanso eterno. Quando a gente vai entender os aspectos dos Gênesis, a gente vê que do primeiro ao sexto dia teve tarde e manhã, e o sábado não teve tarde e manhã. Por que o sábado não? O sétimo dia nem é sábado, não está sendo contado o sábado lá. Por que o sétimo dia não teve tarde e manhã? Porque é o simbolismo, né, que é a verdadeira representação do sétimo milênio. Por mais que nós sabemos que nós vamos passar por 1000 anos reinando com Cristo, o reinado para quem entrar lá, ele é eterno. Só vai ser contado 1000 anos, como a gente já conhece as profecias, para depois vir a condenação dos ímpios juntamente com Satanás, né? Com aquela grande Armagedon que irá acontecer. Então esse aspecto ele é o mais importante, tá? Entendermos de que descanso está sendo falado. Agora, sendo bem sincero, se você quiser determinar e separar um dia, assim, para você ficar com a sua família, tudo, tá tudo certo. Mas não tente guardar a lei exatamente quando ela dizia, porque não vai conseguir. Ninguém mais ultimamente consegue
fazer isso, tá? E muito pelo contrário. Na época que eu estava na igreja, eu mais descumpria o sábado que eu acreditava guardar do que guardava. Hoje eu tenho muito mais descanso, porque mantendo o princípio exatamente de guardar um dia, de separar um dia, eu continuo, eu nunca mais trabalhei no sábado, mas a questão não é essa. Eu nunca mais trabalhei no sábado, mas depois de que eu saí, eu consigo ter mais alegria e mais descanso nesse dia. Porque eu pego com a minha família, saio para um parque, eu pego a minha família e eu vou num bom restaurante, entendeu? Eu vou passear, fazer o que eu quiser fazer com relação ao descanso, ao aproveitamento junto com a minha família. É um dia deleitoso, um dia prazeroso para mim. Onde eu consigo me desligar dos meus afazeres, mas tem muitos irmãos que não conseguem. Hoje em dia, no mundo moderno, não conseguem. Muitos precisam trabalhar no dia de sábado para o seu sustento, entende? Então nós temos essa diferença. E aí, se a gente for determinar que a pessoa que não está guardando, entre aspas, o sábado, ela vai se perder, porque esse é um sinal entre Deus e o povo? Não. Então vamos entender um pouquinho sobre sinal, né? Sabemos no Novo Testamento, você aí pode confirmar que o sinal entre Deus e o seu povo nos últimos dias é o selamento do Espírito Santo. Este é o sinal. O sábado não é o sinal, tá? E eu tenho outra coisa para dizer para você. Não vai haver decreto dominical. Não tem como haver decreto dominical. Não tem como, tá? Porque cada país tem as suas leis. É quase impossível disso acontecer. Eu digo que é impossível disso acontecer. O que vai estar em jogo nos últimos dias não é a questão de guarda de sábado ou domingo. A questão será a adoração. Mateus 24, a abominação a desoladora sendo instaurada no lugar santo. Então, é essa abominação que vai dar o start à grande perseguição. Entende? Não tem nada a ver com sábado. Esse é um ponto principal, tá? O que eu gostaria de trazer. Eu hoje não guardo o sábado, nem da forma da adventista, mas eu também não trabalho, mas não julgo. Se você quiser guardar o sábado, eu vou continuar por respeito, não tem problema. Eu não vejo problema nisso. O problema é condenar os nossos irmãos que não guardam o sábado hoje, porque entenderam pelo novo mandamento que essas leis de ordenanças caíram. Esse é o maior problema. E aí se tornar exclusivista. Esse é o primeiro problema que eu vejo. O segundo maior problema é as pessoas estão hoje adorando o dia do sábado e deixando Deus de lado nos outros 6 dias. Sábado ele vira um cristão, depois quando volta da igreja pendura sua roupinha de cristão no seu armário, no seu roupeiro e vive a vida como qualquer um do mundo ou pior. Então é isso que a gente tem que meditar. Temos que meditar. O dia é aquele que está sendo descrito lá no livro de Hebreus. O dia que se chama hoje. Hoje é o dia, tá bom? Hoje é o dia principal de nós nos achegarmos a Deus, entregarmos a nossa vida a Deus em arrependimento, para não sermos achados em falta. O momento que a gente morrer acabou para nós. Então, que descanso que a gente deve ter? O descanso é Cristo Jesus. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse é o descanso presente para os tempos de hoje. Mas nós devemos de mirar, nós devemos de ir rumo ao verdadeiro descanso prometido ao povo de Israel, que é o descanso da vida eterna. Entende? É isso mesmo, né, Wagner? A graça acima de tudo. Jesus Cristo como a realidade do nosso descanso. Agora, vou te fazer uma pergunta que eu acho que você vai conseguir trazer aqui para o nosso telespectador uma realidade que eu já tenho alertado em outros vídeos. E a pergunta é a seguinte: percebo que existem grupos mais radicais e outros mais liberais dentro do adventismo. Você poderia comentar sobre isso? Então, veja, eu estou notando que há uma crise interna dentro do adventismo entre os grupos mais radicais e os mais moderados. Comente isso para nós, por favor. Então, vamos falar um pouco sobre esse ponto, né? Os grupos radicais e os grupos liberais. O grupo liberal, principalmente, a gente está vendo aí a igreja nos últimos dias.
que é a modernização, né? O mundo entrando para dentro da igreja. E aí a gente vê um problema, né? E os radicais querem seguir aquilo que eles entendem ser verdade, oriundos, vindos, né, da liderança. Isso vindos, né, lá dos patriarcas da igreja. Esses são os radicais. E se você for observar bem, assim, a fundo, com relação aos preceitos da igreja, das doutrinas, eles estariam certos, tá? Porque isso deve ser. Se foi determinado, não importa se era em outra época, deve ser. A igreja não deveria de passar por mudança nesse ponto, tá? A mudança necessária não é feita e não vai ser feita. Não é interessante ser feita a mudança necessária. Então existe sim, eu vejo que infelizmente existem grupos, né? Uns acreditam em Ellen White, outros não acreditam. Uns acreditam que podem comer de tudo, outros não. Uns não vê maldade em guardar sábado, outros não. E vivem livremente. Enfim, para mim a igreja se tornou um clube. Infelizmente a igreja se tornou um clube, onde aqueles que querem ser sinceros dentro da sua crença também não conseguem ser. Não conseguem ser sinceros. Por quê? A igreja se modernizou e não está pronta nem preparada para mudanças assim, entende? Então fica complicado voltar nas próprias raízes. Mas para mim o mais complicado é, infelizmente, a igreja não está preparada e eu não vejo possibilidade da igreja reconhecer os seus erros doutrinários. Não vejo. Porque se apegou tanto nos escritos de Ellen White, nas suas visões, que isso ficou mais importante do que a própria Bíblia. Então eu vejo esse perigo, infelizmente, eu digo infelizmente, porque eu sei que existem pessoas sinceras dentro dessa denominação. Eu sei que talvez você que esteja assistindo esse vídeo aqui, você está na sua cabeça em dúvida, você não entende muitas vezes. Você escutou, até recebeu estudos bíblicos que faziam sentido e fazem, praticamente eles parecem fazer muito sentido. Só que você não entendia muito da Bíblia, então para você o que falaram tá tudo certo. E esse se tornou um problema, porque a gente não investiga mais a palavra para ver se isso é coerente, se a doutrina está coerente. Então esse é um grande problema que eu vejo dentro da igreja, tá? Esse é um problema instaurado dentro da igreja, aonde aqueles que são sinceros, que estão ouvindo a voz do Espírito Santo, não têm voz, não vão ter voz. A única saída é realmente sair da denominação. E isso tem acontecido muito, com os sinceros, tá? Então, é mais ou menos isso que eu creio. Legal, Wagner. Legal, glória a Deus, né? A verdade vem à tona, né, Wagner? As coisas não ficam em oculta por muito tempo. Tudo há de ser revelado. A sétima pergunta, Wagner, é o seguinte: qual o conselho para aqueles que estão iniciando o processo de libertação do legalismo adventista à graça de Jesus? O conselho que eu dou para você é o seguinte, tá? Entenda sobre a graça. Entenda sobre a graça. Quando a gente fala aqui do verdadeiro sentido do sábado, a gente não está dizendo para você assim, ó, não precisa mais obedecer nenhum mandamento. Não, não é isso. Os mandamentos de Jesus não são penosos, tá? A graça ela só serve para cobrir aquilo que a gente faz sem intenção. Senão não é graça, tá? Então preste atenção nesse ponto. Esse é um ponto principal. Não troque, tá? Aquilo que você tem de certeza dentro do seu coração por uma graça que não existe. Não existe uma graça que vai te cobrir das coisas que você faz, porque não, eu não preciso, isso é graça. Não, não é isso. Primeiro ponto. Segundo ponto, investigue a palavra de Deus, estude todos os dias, sem auxílio de outros livros. Você não precisa de outros livros. Você pode ter o livro, como o livro do irmão Gleice, para entender a história da igreja, para saber como que eles creem, tudo certo. Agora, livros que venham a interpretar a Bíblia são perigosos, porque a Bíblia se interpreta sozinho, tá? Esse é um ponto. Terceiro ponto, se você não consegue, vai ser muito difícil ficar sozinho, procure uma igreja saudável. Existem igrejas saudáveis, tá? Existem igrejas saudáveis também. E talvez você possa encontrar. Não perca também a chama, procure irmãos que tenham uma fé parecida, ou aprenda à luz da palavra, não acredite em tudo que as pessoas dizem, vá pesquisar por você mesmo, e você vai chegar
numa conclusão, você vai chegar ao entendimento da verdade se você estiver buscando, se você estiver renegando o seu eu, renegando a carne todos os dias, tá? Porque é isso que importa para Deus. O que importa para Deus é a nossa sinceridade, é o nosso coração aberto, independente de onde a gente esteja. A igreja de Deus está espalhada nos 4 cantos da terra. E está chegando o momento, muitas pessoas estão ouvindo a voz do bom pastor e estão saindo para fora. E a igreja sim está se levantando, não se esqueça, igreja não é uma congregação de 4 paredes, tá bom? Igreja são pessoas, somos nós. Então, tendo esse entendimento de que igreja somos nós, existem ovelhas em todos os apriscos, entende? A congregação é muito importante. É muito importante o compartilhamento, o entendimento, mas à luz da palavra de Deus. Não deixe ninguém mais substituir a palavra de Deus. Não existe doutrina que substitua a palavra de Deus. Então esse é o ponto que eu gostaria de deixar com vocês. Fala pra gente aí, existe vida além do adventismo? É possível viver uma vida em Deus, longe da organização? Eu tô te perguntando isso porque você sabe que os adventistas acreditam até na salvação de outras pessoas de religiões diferentes, desde que elas sejam sinceras, mas duvidam de qualquer tipo de possibilidade de salvação ao ex-adventista. Então comenta aí, existe vida além do adventismo? Sim, por incrível que pareça, existe vida longe do adventismo. Tá? Para quem é novo na fé, que entrou 2, 3 anos atrás, é um pouco mais fácil de se desvincular, né? Agora, para quem que nem eu, que nasceu de berço, é traumático. Eu senti isso na minha pele, é traumático. Porque de uma hora para outra sua vida muda, o seu castelo desmorona, né? Mas não tem nada mais confortante para o coração, não tem nada mais confortante para a nossa alma de que sabermos que estamos sendo libertos, de sabermos que estamos conhecendo a palavra genuína, entende? Então, se Deus começou o processo de te tirar, te dando entendimento, não saia da igreja se você simplesmente descobri que tem uma doutrina errada aqui e tal. Não. Antes de você simplesmente descobrir a doutrina errada, tenha o entendimento. Eu procurei isso para mim, tá? Se a doutrina está errada neste ponto, então qual é a verdade? Busca a verdade, a palavra de Deus se esclarece. Porque aí você vai ter uma base. Não saia da igreja sem base. Olha só o que eu chego a dizer para você. Não saia da igreja sem base. Se você sair da igreja sem uma base, você corre o grande risco de se esfriar. Então, procure uma base forte. Vá investigando a palavra. Siga canais. Existem canais no YouTube verdadeiros mostrando a verdade, pregando mensagens de salvação e esclarecendo a respeito de profecias, de doutrinas. Existe. Tá? Existe um povo que mesmo sem denominação está estudando a palavra. Eu convido você a seguir aqui o meu canal, seguir o canal do Pastor Martinez. Existem mensagens maravilhosas. Eu mesmo aprendi muita coisa dentro do canal. Existem outros canais que você consegue aprender a mensagem também. Não substitua nenhuma mensagem de canal, ninguém, pelo seu estudo diário da palavra de Deus. Deus revela, o Espírito Santo de Deus, ele revela. Se ele começar esse processo, se ele começar em você o processo de libertação, é porque ele quer te dar um entendimento. E a palavra do Senhor diz lá em Daniel que nos últimos dias os sábios resplandecerão como a luz do firmamento e o saber, o entendimento se multiplicaria. Deus está convidando para a gente fazer parte da igreja que está se levantando nos últimos dias. E ele prometeu que ele nos tiraria e nos levaria para o deserto e ali falaria a sós ao nosso coração. Qual é o deserto que você está vivendo hoje? Talvez seja o mesmo deserto que eu vivi lá no passado. Hoje eu consegui me estabilizar, né? Espiritualmente. Consegui muito bem. Eu estou conseguindo avançar e ensinar os meus irmãos. Entende? Eu ensino os meus irmãos hoje. Eu não só faço uma acusação, essa doutrina é errada por causa disso, não. Eu mostro também a verdade por trás. Porque se existe um erro, existe uma verdade. Você tem que apresentar a verdade. Tentar esclarecer.
com a ciência de que não é você que convence ninguém, é o Espírito Santo de Deus no momento certo. Cada pessoa tem um momento. Aproveite o momento, se espelhe em o que está escrito lá em Hebreus 4, o dia que se chama hoje. Se hoje você estiver ouvindo a voz do Senhor, não endureça o seu coração. O dia se chama hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Então eu digo para você que, com certeza, tá? Existe vida fora da Igreja Adventista. E existe muita vida. Muita vida. É claro, né, Wagner? É claro que existe e Jesus é a nossa vida. Por fim, Wagner, eu estou abrindo aí os microfones para você dar suas considerações finais aos nossos espectadores aqui e internautas do canal. Então, primeiramente eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar participando aqui do canal, de contar meu testemunho, né? De estar dando essa entrevista aqui pro canal, né? E eu quero dizer para as pessoas assim, ó, não se preocupar. Se você está chegando aqui, tá assistindo esse vídeo, já assistiu outros, está com dúvida, é Deus que está falando no teu coração, tá? Eu acredito que um ministério como o ministério do pastor Martinez, o canal que eu tenho, que a gente trabalha, tá? Eu não recebo dinheiro nenhum para isso, entende? É muito mais, eu costumo dizer assim, ó, foi muito mais sacrificante para mim sair de dentro da denominação, entende? Porque de uma hora para outra a minha vida mudou da água para o vinho. Eu não faria isso se eu não tivesse certeza. Eu tenho certeza e convicção de que a Igreja Adventista não é a igreja verdadeira. Enfim, não existe igreja verdadeira. É o ponto que eu trouxe para vocês. A igreja verdadeira, Deus está levantando dos 4 cantos da terra. Não existe um povo exclusivista, entende? A mensagem não é exclusiva, ela é inclusiva. Então Deus tem preparado o seu povo, e seu povo está levantando. E Ele está te chamando para fazer parte deste povo. Para você fazer a diferença, para você ser um representante de Deus, um representante da verdadeira igreja nos últimos dias. Entende? Então esse é um ponto principal. Uma vez nós tínhamos, dentro da igreja que nós participávamos, um pastor. Esse pastor é até bem conhecido dentro da denominação. E ele dizia assim: não acredite no que eu fale, pesquise na palavra de Deus, na Bíblia, para confirmar se tudo é verdade. Logo depois que eu saí, eu entrei em contato com esse pastor e eu disse: pastor, eu segui os seus conselhos, eu pesquisei na palavra de Deus e tem alguns pontos aqui que não condizem com a palavra de Deus, não condizem com a doutrina da igreja. As coisas não fecham. Então, como o senhor foi meu pastor há um bom tempo atrás, vem aqui conversar, vamos conversar, eu vou te mostrar os pontos, o pastor me mostra os pontos aqui. E ele me disse assim, ó: a gente pode se encontrar assim, talvez um dia, para comer uma pizza, mas para falar sobre esse assunto a gente não vai conversar. Então eu falei para esse pastor: pastor, o assunto é muito importante, tem muita importância para mim, para terminar em pizza. Então eu te agradeço, eu vou recusar a pizza e eu vou seguir o que eu estou fazendo, que é estudar a palavra de Deus. Infelizmente, a igreja, ela está numa bolha e muitos que estão lá dentro, quando chegam num cargo de liderança, não querem largar. Eu ainda creio que talvez eu vou ver ainda um líder de expressão conhecer a verdade e expor a verdade. Porque eu acredito muito nas pessoas e no poder de transformação de Deus. Mas, infelizmente, o dinheiro corrompe muita gente. Um outro pastor, na época, ele falou assim para nós, naquele grupo lá: a igreja tem mais de 160 anos. Quem são vocês para tentar interpretar a Bíblia, já que a igreja já interpretou tudo? Entende? Só que a palavra de Deus, como Jesus mesmo disse, a mensagem é para os pequeninos. Ele não veio para salvar os justos, mas sim os pecadores. Entendeu o ponto? Então o que eu quero deixar para você hoje é: se entregue nos braços de Deus. Se entregue nos braços de Jesus. Saiba que você não tem um juiz lá nesse momento. Você tem um advogado. Ele está intercedendo por você. Não existe um juízo investigativo. Nós somos julgados pelas nossas ações em vida.
E esse é o grande perigo, porque se nós morrermos amanhã, não vai importar o que a gente tem, a igreja que a gente é, o cargo de liderança que nós exercemos. O que vai importar é o que nós somos na rua. É isso que vai importar para Deus. Ser obediente aos mandamentos de Deus se refere a nós, ao comportamento. E exatamente esse ponto é um ponto tão interessante, né? Que antes nós precisávamos, segundo os rituais judaicos, oferecer um cordeiro e ficar simplesmente torcendo pelo sumo sacerdote naquele dia e hora marcada para entrar no Santo dos Santos. E então, para sentirmos o perdão, a expiação dos pecados. O homem não tinha acesso ao Santo dos Santos. E hoje, por intermédio de Cristo Jesus, nós temos este acesso. Mas isso não foi em 1844, foi assim que ele ascendeu aos céus. Ele descortinou esse acesso. Ele descortinou este santuário. O véu do santuário se rasgou de cima a baixo. E o próprio texto, em Hebreus 10, 19, diz que esse véu era a carne de Cristo. E ele nos deu a ousadia que não tínhamos de entrar no Santo dos Santos, pelo vivo e novo caminho que ele descortinou. Você não precisa mais de pastor, você não precisa de padre, você não precisa de ninguém. Você tem acesso livre ao Pai. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora, que o teu Pai que está em secreto está te ouvindo. Ora em nome de Jesus, porque Ele é o teu Cordeiro, Ele derramou sangue por você e Ele é o seu advogado, Ele está intercedendo por você. E quando Ele sair deste lugar, quando Ele sair do Santo dos Santos, uma representação do final da festa da expiação, quando Ele sair de lá, nós teremos então a festa dos tabernáculos. Mas esses rituais nunca mais irão se repetir. Então seremos um povo somente na mão de Deus. Um só povo reunidos. Essa é uma promessa muito interessante, muito importante. Que nós possamos meditar nesse ponto, pastor. Te agradeço muito, agradeço a todos que estão aqui. Convido a você para se inscrever no meu canal Remanescente. No YouTube, temos mensagens, a gente tem um podcast que está publicando ali também vídeos. Eu agradeço a oportunidade, pastor Martinez, estou sempre aqui disponível e que Deus abençoe a todos. Glória a Deus por esse depoimento do nosso irmão Wagner, que o pessoal aqui do nosso canal possa acompanhar o trabalho dele também lá no canal dele. Que Deus abençoe você, Wagner, que Deus te fortaleça, que você possa ajudar outros que viveram a sua experiência, que Deus possa te usar para ajudar outros que passaram pela mesma experiência que você e que você possa continuar sendo essa pessoa que ama a Deus acima de tudo, inclusive acima de instituições. Nós sabemos, né, que as pessoas devem se converter a Cristo e não a denominações, a placas, a instituições, como está em Atos 4,12. A salvação está em Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Muito obrigado, Wagner, por cooperar aqui com o nosso canal. Muito obrigado por nos ceder essa entrevista. E que Deus te abençoe, que Deus nos guarde e que o Senhor continue nos dando vitória na graça de Jesus. Amém. Até o próximo vídeo.